Bom, mais uma semana de quarentena. O prazo da quarentena era para acabar na terça-feira, dia 7 de abril, mas tudo indica, né, Moliterno, que vai estender por mais Mais 15 15 dias. dias. E vamos ver como que o mercado vai reagir, né? Lá fora, o início da semana está sendo positivo por conta do noticiário, né, de uma redução nos É, casos de coronavírus na Europa. exa- exatamente. Os dados de mercados são positivos lá fora. A Ásia está para cima, a Europa está para cima, muito colaborado aí com diminuição nos casos fatais do coronavírus advindos da Europa, né? Houve também uma diminuição no número de novos casos. Então, isso daí está colaborando para um ambiente positivo. Adicionado a isso, a gente tem na questão do petróleo, né? Era para a gente ter uma reunião da OPEP+, agora, hoje, segunda-feira, ela foi postergada para quinta-feira. Os dirigentes pediram mais prazo justamente para poder estar conversando com os produtores. Obviamente, o petróleo teve uma queda nessa noite, ele está agora negociando com 2% de queda, chegou a bater 8% de queda, já melhorou. Tá? A expectativa é grande que a gente saia com alguma coisa na quinta-feira, com algum acordo, isso possa vir a dar Um um up alívio para os mercados. nos mercados. Na verdade, na semana passada, o que começou a circular é uma conversa, né, do Trump, foi com a Rússia. Com a Rússia e a Arábia Saudita. Tá Exatamente, ele no tentando sentido intermediar aí. de tentar intermediar essa situação. E parece que vai ter uma nova reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo para tentar chegar a alguma conclusão de um corte adicional na produção de barril de petróleo. Ainda que eles consigam, né? Isso é uma notícia positiva, mas a gente não deve ter uma super recuperação no preço do barril do petróleo, né? Que está sendo negociado abaixo dos 30 Não, dólares o barril. exatamente. 27,80. Mas assim, Exatamente. porque a gente tem que lembrar, a demanda também está deprimida. Exatamente. Então, A não gente tem adianta só você cortar, achar que o petróleo vai voltar para US$ 50, que não é isso daí. São Mas só dois o fato fatores. São de dois diminuir essa fatores. volatilidade já ajuda. Exatamente. A gente tem essa questão da oferta, que essa desavença entre a Arábia Saudita e Rússia acabou prejudicando o preço da commodity, e, em paralelo, a gente tem a questão da demanda, que agora, com o coronavírus, a demanda por energia é menor. E a perspectiva que a gente vem acompanhando aí, de várias casas que fazem a projeção do preço da commodity, é de que, no curto prazo, se eles chegarem aí a algum acordo, fica ao redor dos US$ 35 o barril. Então, a gente tem isso para acompanhar essa semana. Também é uma semana um pouco mais curta, porque sexta-feira a gente tem aí o feriado que a gente sai para Páscoa. E também vamos ver como que o mercado vai reagir a essa questão da possível extensão da quarentena, pelo menos em São Paulo. O que está sendo disseminado aí na mídia é a possibilidade de extensão por mais 15 dias. A gente tem que ver como que isso vai bater no mercado, né, Molita? Exatamente. Acho que o mercado já meio que esperava por isso, tá, Camila? A gente já vinha sentindo que a gente não ia voltar à normalidade agora dia 7. Uhum. Tampouco acho que a gente vai voltar à normalidade daqui depois de 15 dias. Tá? Acho que a gente vai começar a voltar a uma normalidade gradativa. Algumas coisas vão começando a abrir devagar, vão retomando. Obviamente, sempre preocupado para não ter aglomerações nos locais. Então, acho que a gente vai ter uma volta gradativa. Porém, acho que a gente tem coisas positivas aí para estar vendo, como na questão econômica, né? Acho que essa semana, efetivamente, começa a ver um pouco aí das medidas econômicas entrando no mercado, a começar pelas folhas de pagamento, né? Isso, Que as começam medidas começam agora. a ser colocadas em prática, porque a gente sabe que muitas delas também dependem de aprovação, tramitação dentro do Congresso, e agora a gente começa a acompanhar a efetividade delas, né? Então, assim, a gente teve um pacote de medidas fiscais, onde grande parte depende da aprovação do Congresso, e a ansiedade está por essas medidas, principalmente para os pequenos e médios empresários, porque a gente sabe que é a classe que está aí mais vulnerável. A gente também não pode esquecer do microempreendedor, né? Que é aquele empresário que tem um faturamento, se eu não me engano, abaixo de 360 mil, que é um pessoal bem vulnerável que não está sendo atendido por esse pacote de medidas que o governo colocou em relação à folha de pagamento, e parece que o Banco Central estava estudando uma proposta para antecipação de pagamento com aquelas maquininhas, né?
Uma Então, antecipação via recebíveis dele, alguma coisa do gênero, né? exatamente, para quem Ou faz. tipo uma linha de crédito que eles acessem fácil via maquininhas. Exatamente. Então, a gente tem essa questão aí para acompanhar. E também, assim, a gente não pode esquecer que, sim, a gente está num momento delicado, só que a injeção de liquidez que foi feita pelos bancos centrais e também pelo governo é gigantesca se a gente for comparar em relação à crise de 2008. E, assim, uma das questões que eu vejo que os investidores têm perguntado, Molita, não sei se você pode repercutir um pouco, qual mercado que você acha que volta antes? O que você acha que volta antes? Nova York ou, por exemplo, Bovespa? O que você acha que tem condições de voltar antes? Não, eu acho que Nova York volta antes, tá? E a gente tem uma correlação muito forte com o mercado de Nova York, a gente vai acabar acompanhando eles. Acho que realmente quem vai ditar essa recuperação dos mercados financeiros Vai ser os vai Estados ser Unidos. sim os Estados Unidos, Porque a tá? injeção Eles têm lá uma capacidade muito maior de assimilar todos esses movimentos. Tá? E eu estava realmente vendo alguns estudos gráficos e a gente pode estar sim chegando num ponto de inflexão. Falando um pouquinho rapidamente, nas últimas grandes crises e quedas, quando os mercados fizeram aqueles fundos, fundo duplo, fizeram um fundo, recuperou, depois vai fazer outro fundo, o nível de empresas que chegaram a fazer novos fundos na segunda baixa foi menor. E é o que a gente já começa a ver nesse último movimento. Então, a gente tem o primeiro grande movimento, fundo, que mais ou menos 70% das empresas que compõem o S&P 500 fizeram o low de 52 semanas, o mercado recuperou e ele agora voltou a recuar. E essas empresas, esse novo fundo recuou para 50%. Então, muita gente diz que esse é o ponto de inflexão. Por isso que, de repente, eu falo que os mercados financeiros vão ser, de novo, mais uma vez, puxado pelo mercado americano, pelo S&P, pelo Dow. Então, é justamente ficar de olho no movimento do Dow que a gente vai ter muito a ver com o nosso movimento aqui interno. Internamente, é selecionar quais os setores isso que eu ia te perguntar. primeiro numa recuperação. Isso que eu ia te perguntar, o que a gente pode acompanhar, né? Porque, assim, muito está sendo dito também dessa mudança, de repente, de padrão de consumo após, né, esse período de quarentena, que alguma coisa deve se alterar. Mas só que tem setores de consumo básico, por exemplo, que não tem como, né, assim, enfim, ser tão influenciado nesse período pós-quarentena. E também tem a questão assim das exportadoras, se com essa taxa de câmbio mais desvalorizada, se elas estão se beneficiando. Você pode repercutir um pouco assim dos setores? Então, eu acho que acho que dois pontos. Primeiro, obviamente, numa retomada, as empresas exportadoras vão se beneficiar, dado que a gente tem passado por um bom tempo aí com uma demanda reprimida por conta, vamos chamar assim, do fechamento do comércio em geral. Então, a gente pode sim ver aí uma retomada das nossas exportações, num ritmo até mais forte. Aí eu elenco até a Vale como sendo a empresa que vai capitanear essa propulsora desse retomada, movimento. produtora desse movimento. Tá? O minério de ferro ele vem subindo na última semana, justamente porque a China voltou já quase 90% da sua produção, né, da sua capacidade industrial. Tá? Eu vejo depois outro setor que vai entrar nessa onda das exportações, que é o setor de proteína. Tá? O mundo ele vai precisar de proteína. Tá? Então, as nossas empresas, JBS, Marfrig, Brasil Foods, BIF, elas vão se beneficiar desse movimento. Tá? Então, olhando no âmbito aí do mundo voltando a trabalhar, as commodities voltando a ter impacto positivo aí nas exportações. A demanda a gente vai ter, talvez a gente seja ajudado por esse movimento aí das commodities no nosso âmbito de exportações. Internamente, eu vejo primeiro, acho que as empresas de maior exporte que estão com uma estrutura financeira muito mais bem ajustada, né? Então, eu olharia primeiro os bancos, acho que os bancos tendem a se recuperar rapidamente.
tá, Sim. nesse movimento. E depois, outras empresas aí, as que conseguiram, né, se ajustar nessa crise, principalmente aquelas empresas que têm no seu e-commerce, na parte digital, grande parte da tua receita. Então, a gente vê aí a Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Lojas Americanas, todas elas Tem uma resiliência nesse preparando. período também, né? Exatamente. E um dado, acho que positivo, do Magazine Luiza, até para a gente pensar qual foi a mudança do pensamento da população nesse sentido, que vai passar a utilizar mais esse canal. A Magazine Luiza levou 1 ano e meio para criar dentro do seu marketplace 15 mil adicionados, né, novos vendedores. Uhum. Só nesse último mês, ela adicionou mais 5 mil. Então, você já vê que são mais... A mentalidade das pessoas já olham... aquele cara que tem uma lojinha de bairro, ele já pensa, eu posso colocar meu produto também numa dessas plataformas. Nessa plataforma. Já começa a ter uma mudança na mentalidade, tá? Até dos pequenos. Então, essas grandes plataformas de marketplace, acho que elas vão sair muito fortalecidas desse cenário. E acho que daí, passado a crise, obviamente, vão ser os grandes nomes aí olhando para o futuro. Sabe o que também eu tenho, assim, para a gente encerrar esse bate-papo, já que a gente está nesse papo de empresas? Você acha que pode ter uma onda de downgrade em empresas de high grade? Sei, acho... Bom, obviamente, acho que no primeiro momento, acho que sim, né? Acho que no primeiro momento você, naturalmente, você vai buscar... Está exposto a esse movimento, né? Você busca esse movimento, né? Pelo cenário de incerteza. Daí depois, talvez, vamos dizer assim, a economia voltando a tentar se equilibrar, voltando a tentar gerar, aí o mercado, como o mercado financeiro ele tende a antecipar, ele vai tentar antecipar justamente para quem é que tem capacidade de produzir mais rápido. Uhum. Entendeu? Eu Na acho minha que é visão, mais ou uma menos onda. essa. Exatamente. Acho que é uma onda que talvez, assim, algumas empresas possam estar sujeitas, mas nada que venha mudar padrão, comportamento de Não, mercado. É algo que pode acontecer e que o mercado também já deve ter precificado, né? exato. Eu acho que é isso. Vamos acompanhar aí essa semana como que vai ser o desdobramento em relação à quarentena, mas o início da semana está sendo aí bem positivo e a gente fica na torcida realmente para essa redução no número de contágios e de mortes na Europa, porque já traz um alívio também para o noticiário interno, inclusive para o acompanhamento do mercado doméstico que tem se espelhado aí no comportamento lá de fora, né, Morita? Isso, exatamente. Vamos acompanhar a semana mais curta, mas com bastante coisa para a gente acompanhando, principalmente o andar do corona. E temos a sexta-feira, o feriado, todo mundo vai ficar em casa. Boa sorte para nós e boa semana para todos. Boa semana para todo mundo.